Olá, telespectadores, programa Ecologia em Ação, começando com um convidado nosso, que é o Lourenço Yenck. Ele é um ativista ecológico da zona rural, principalmente da região lá norte, da Piaberaba, Rio Bonito, e também aqui no centro da cidade ele trabalha com um condomínio de hortas comunitárias. Ok, então vamos deixar os nossos telespectadores informados sobre o tema do programa de hoje. Então eu tenho que dar uma introdução para que o telespectador entenda do que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar de uma audiência pública que houve no dia 6 de dezembro, lá no Canelas, sobre um tema de desafetação. Então o que é uma desafetação? É uma zona rural, uma zona de APA, uma zona de agrícola que está sendo pretendida por um loteamento irregular que aconteceu lá na região do Canelas, e foi feito um adensamento populacional que já tem energia elétrica, já tem ruas bem pavimentadas, casas de alto luxo, e que essa região, então, um vereador de Joinville pretende desafetar, separar daquela área lá, transformar em perímetro urbano. Então, a desafetação consiste na alteração da destinação da área de uso especial, que ela está numa área de uso especial, da APA, por exemplo, desonerando-o do gravame que o vinculava na finalidade determinada. Quer dizer, ele deixa de atender às exigências de uma APA, ele deixa de atender às exigências de uma área rural, para atender às exigências de um perímetro urbano. Essa que é a proposta do vereador. Mas esse vereador, na proposta, ele colocou uma área enorme. Vocês vejam aí no perímetro vermelho a pretensão dele. A área pequena não dá 7% de pretensão da desafetação. Ele incluiu uma área muito grande. E já foi reduzida porque a sociedade não concorda com isso. Então está aqui o perímetro que ele propôs na primeira proposta feita pela Câmara. A sociedade entrou em convulsão pela audácia dessa proposta, e o que realmente poderá ser discutido com a sociedade é essa imagem aqui. Então, a área verde é a APA, a área de proteção ambiental, Serra Dona Francisca. A área em amarelo esverdeado é o perímetro novo que ele está pretendendo ainda impor, e o que a sociedade eventualmente vai conceder e vai negociar com a Câmara de Vereadores seria o perímetro vermelho, somente essa pequena parte do perímetro vermelho. Então a sociedade, dentro desse contexto aí, ela vai negociar, e essa é a proposta nossa, do programa, da APREMA inclusive, é que somente se desafete a área que foi adensada. Boa tarde, Lourenço. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Isso, agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente, né? A gente trazer para a nossa comunidade joinvilense algo que pode afetar a vida de todos os joinvilenses, não apenas dos que estão hoje moradores lá desse loteamento Canela, lá no Rio Bonito. Então, fui lá acompanhar a audiência pública e a gente tem um posicionamento de cidadão preservante do meio ambiente, da natureza, de coração, e isso está no sangue. Então, quando surge um tema desse que pode afetar a qualquer um de nós hoje, a gente tem o interesse de estar participando e estar defendendo essa causa do meio ambiente. Qual foi a proposta que o vereador Tornese apresentou na audiência pública? Isso, a proposta inicial é que nem você apresentou aí no mapa, né? Eu acho que está em vermelho circulado, e essa proposta já os próprios proprietários das áreas lá em cima já se colocaram lá na audiência contra, alguns dos que estavam presentes, né? Eu acredito que não estava em maioria, eu acredito que era a minoria que estava lá, e já se colocaram contra a agregar aquela área toda verde e que só se delimitasse mesmo a área que está adensada. E qual é o objetivo principal dessa desafetação que o vereador tanto comenta? Na audiência pública, eu estive lá, eu ouvi que a justificativa que mais pesou lá foi a questão de ligação de energia elétrica
citado por umas 6 famílias e umas 3 que estavam presentes. Mas são 6 famílias que não estão dentro da zona adensada. Aí eu desconheço porque eu não tenho o conhecimento da área toda lá, né? Então eu não tenho como afirmar a localização exata de cada morador, né? E sim, os vereadores não foram questionados sobre a localização e quantos eram? Teve alguns questionamentos, mas só que, como diz eles, que há uma necessidade de urbanizar, porque a pessoa já está lá há mais de 30 anos, que são moradores que estão lá ocupando essa área, que não é digno de estar sem uma energia elétrica na casa, que criaram até um grupo do WhatsApp para poder estar um conversando com o outro a hora de tomar o banho, porque uma casa cede energia para 5 outras casas, então uma justificativa perrengue, vamos dizer assim. Mas popular. Os vereadores conseguiram responder o questionamento? Porque teve uma pessoa da plateia, da audiência pública, que perguntou ao vereador quantos interessados, prejudicados pela falta de energia, constavam dessa proposta dele. Ele não soube responder. Não, números exatos não tinha nada. Soube. Então por isso que eu digo, foi uma audiência mesmo sem fundamentação, eu acredito, porque você delimitar áreas por linhas imaginárias, não tem como conseguir aceitar esse tipo de proposta hoje por um vereador da nossa cidade. E eles também não conseguiram localizar em que lugares se localizavam aqueles pretendentes da energia elétrica? Ele citou lá, eu acredito que uns 3 moradores, até citaram a rua, o local lá que moravam esses moradores, mas eu não saberia dizer qual é o local da região eu não que citaria. Não, isso não foi citado, se isso estava dentro da área verde, esses moradores, ou se era dentro desse já perímetro adensado. Não foi separado ali as coisas, né? Então ficou confuso mesmo para entender. Você que conhece a área lá, você acha que uma proposta dessa de lei, de um projeto de lei, sem esse detalhamento, isso é uma coisa consistente? Isso dá para mostrar para a sociedade de Joinville, dos eleitores, um projeto assim que não tem um georreferenciamento, que as delimitações são muito instáveis? Será que vai ter um perímetro final? Não, o que você acha disso aí? Eu vejo que eles vão ter que dar uma boa melhorada para apresentar como um projeto, né? Sei. Isso ali, nem como um pré-projeto, ficou bem confuso. Então, eu acho que para dizer, vamos apresentar um projeto para a comunidade joinvilense, teria que estar bem definido qual seria o setor, qual a área, se é a área adensada, ou se é a área rural, se é a área de APA. Né? Isso teria que ficar bem claro para a comunidade. E assim, querendo ou não, se você ceder a área rural para urbanização, daqui a pouco você vai ter outras áreas, e como já tem Joinville. Então, a questão, que nem eu fiz uso da palavra lá, que a questão imobiliária Joinville é muito forte. Então, o pessoal vai fazendo aqueles contratos, conhecido como contrato de gaveta, e daqui a pouco é um problema para o executivo estar regularizando essas áreas. Então, assim, você concede hoje uma exceção, amanhã vai vir outra, vai vir outra, vai vir outra, como já veio dos nossos mangue aqui de Joinville, e assim vai caminhando, né? Então, fica bem complicado. Eu acredito que eles vão ter que melhorar bem essa questão do projeto ali, delimitar exato e daí apresentar para a comunidade. Eu estou apresentando aí de que na audiência, eu copiei isso da audiência, foi apresentado por um vereador, agora eu não lembro o nome, de que o ideal dessa proposta desse PL seria se concentrar na zona de adensamento, então somente nessa zona. Foi o que o vereador propôs, um dos vereadores da Câmara. Isso, foi o vereador Sabel, nas considerações finais, ele colocou que poderia estar direcionando então esse projeto, facilitando o processo, porque querendo ou não, vai haver complicações se manter área rural ou área de APA. Então, o projeto pode não chegar num resultado adequado para os moradores. Quem vai ser o prejudicado vai ser esses próprios moradores, se eles aceitarem algo a mais. Eles têm que definir que a área urbana é a área adensada, e não a área rural e nem a área de APA. A gente, quando, por exemplo, mexe com terreno, com lote, e em relação ao registro de imóveis, o registro de imóveis é muito exigente, né? Sim, bastante. Então, agora você vai, por exemplo, fazer
uma desafetação de uma área sem delimitar corretamente lote por lote que está sendo desafetado, você não acha que vai dar problema sério no registro de imóveis? Com certeza, por isso que eu digo, os principais afetados vão ser esses moradores, essas pessoas que, eu não diria que são invasores lá, porque que nem como foi dito na audiência, foram pessoas que compraram o seu terreno, pagaram, tiveram o seu contrato, mas talvez a falta de informação, de conhecimento do meio ambiente, das leis, o regramento de como você adquirir uma propriedade numa área que era uma área de preservação. Então, essa falta de informação o cidadão não teve. Então, ele... aqui é um loteamento que vai ter mercado perto da tua casa, essa é o que o mercado imobiliário coloca, né? Vai ter um mercado perto da tua casa, vai ter uma farmácia, vai ter um posto de saúde, e aí coloca o cidadão lá, e aí quando ele se vê, ele está dentro de um problema que ele vai ter que resolver. E essa questão imobiliária é complicada. O que você acha de uma administração municipal virar as costas para um loteamento irregular e permitir que esses loteadores irregulares vendam para pessoas de pouca informação, lotes, enganando-os, eles vão pagar 30, 40 meses, quando está pago eles querem registrar no registro de imóvel e não conseguem. Você acha que isso não seria interessante que na própria proposta da APL fosse isso, esse histórico fosse mostrado? Qual foi a empresa que fez esse loteamento irregular? Eu acredito que deveria constar isso. Ser, né? Sim, e o grande problema do executivo é a falta da fiscalização. Fiscalização. Isso, e é o que não acontece, né? No nosso município, infelizmente, não acontece. Então, as pessoas vão adquirindo esses lotes sem culpa, né, porque não tem o conhecimento, né, não tem o domínio ali da legislação e depois quando se depara está com esse problema. Então eu acredito que quem deveria ser penalizado seria quem realmente loteou essa área toda, deveria arcar com os custos até do projeto, de repente para não ter o custo do nosso dinheiro, dos nossos impostos, para estar regularizando e colocando a infraestrutura. Então se a pessoa quer vender o seu terreno, ganhar dinheiro, explorar isso, que ela arque com as consequências também. Esse loteador irregular que não fez a devida legalização deveria ser penalizado, né? Eu acredito que se tivesse fiscalização adequada, ele sofreria as consequências hoje. Esse seria o correto. O correto, né? Mas tá bom. Você teria assim, mais alguma consideração a fazer sobre a tua posição, o teu trabalho comunitário? Você é voluntário, né? Você não é pago para fazer esse trabalho todo, né? Não sou voluntário. Isso eu sempre digo, vem de coração, é paixão e a gente quer o melhor para todos e que todos que vivem num ambiente coletivo, que tenha a sua água potável, a questão ambiental preservada ao seu entorno, tem como explorar o meio ambiente sem danificá-lo. Que tem aquele exemplo lá da Bahia, que eu não lembro bem o nome, do alemão lá, que eu li uma matéria dele, é muito, assim, pertinente para o tema. Então, Joinville já expandiu demais, que eu também comentei lá, né? Expandiu muito, então vamos adensar o que já existe. Por que os vereadores não fiscalizam os terrenos baldios dentro da cidade, que estão aí só para adquirir valores, né, imobiliário? Então vamos procurar edificar esses espaços que nós temos, grandes espaços dentro da cidade de Joinville e que poderia estar sendo ocupado. Aí sim é o papel do vereador. Aí ele estaria fazendo cumprir a função dele de vereador, fiscalizando e atuando nessas áreas ociosas aí. E assim, o meu trabalho é todo voluntário, não tenho nenhum financiamento e isso é de Mas os vereadores devem gostar muito de você, né? Pode gostar e pode ter as duas coisas. Nós né? somos cidadãos. Somos cidadãos. Nós estamos ajudando os vereadores, Estamos ajudando, a gente está aí para contribuir. Lourenço, nós temos mais um convidado, que é o Reinaldo, né? Ele vai então entrar em seguida no teu lugar. Vamos então, vamos conversar com o Reinaldo para ver o que ele também pensa em relação a essa situação. Obrigado pela tua presença no programa. De nada, eu agradeço a todos pelo espaço e assim que a gente puder, a gente está aí brigando em qualquer audiência, em qualquer reunião da Câmara de Vereadores e a gente está sempre procurando o que é melhor para todos e não beneficiar alguém que a gente não sabe quem seja talvez, mas que seja o bom exemplo para todo mundo e que atenda o que seja melhor para todos. Então, continuando com o programa Ecologia em Ação, nós só queremos fazer uma lembrança de que o patrocínio do programa de hoje é feito pela Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente, a PREMA, é uma entidade ambientalista
fundada em 1977, quer dizer, já está com um caminho bastante longo, com grandes benefícios para a cidade de Joinville. Mas estamos aí com mais um convidado, que é o Reinaldo Pscheit, perguntando para ele como é que nós chegamos a esse caos urbano. Você tem ideia disso? Ah, tenho. Eu tenho até clareza. Então conta aí para os nossos telespectadores. Eu tenho até clareza. Olha para eles e diga a verdade. Primeiro, eu acho que começou tudo errado, Guedes. Primeiro, aqui o Lourenço colocou um negócio muito importante. Primeiro tinha que fazer o cadastro. O cadastro de quem é quem. Exatamente. De quem tem o direito, sim, né, de que foi enrolado por um grileiro, né, porque alguém ocupou aquele espaço ilegal. Exatamente. E eu estava vendo a história daquilo ali, né, que a gente vai atrás para ter contra-argumentação das questões. Eu não sabia, tem terrenos ali que eram chalulas. Não diga. Eu soube isso essa semana. Eu falei, meu Deus, então faz muito tempo. Então é um consolidado. Né? Nós não temos o que fazer nessa questão, porque o gestor público, a quem de direito, provocou isso, aceitou isso, garantiu isso. Eu acho que garantiu, né? Porque é difícil dizer que aceitou. Né? Eu acho que garantiu. A palavra correta seria garantiu. Então, primeiro, o que esses vereadores... Eu falei para os dois vereadores já. Quais os vereadores? O Tonesi, que é o que pleita, né, esse projeto, e o Diego Machado. Eu falei assim, eu não sei se é por inexperiência, eu quero acreditar que seja por inexperiência, de que está tudo errado. Vocês puxaram um perímetro que então vocês não conhecem a lei. Vocês não conhecem onde vocês estão mexendo, então vocês tinham que retirar esse projeto e tinham que começar de novo. O consolidado é uma discussão que a gente tem que até garantir aquela qualidade de vida daquele que comprou. Comprou irregular, também não é certo, mas... Do loteamento que não estava licenciado, o comprador não fez essa pergunta porque ele não tinha informação, ignorante, acreditou no loteador. Ou a necessidade, né? Ou a necessidade de encontrar alguma coisa e falar, não, pô, e ainda perto de todo aquele meio ambiente, né? Acaba tendo esta, como se diz assim, essa vontade de estar naquele lugar, né? Exatamente. Então, o que eu pediria para os vereadores, aí o que acontece? Nós vamos ter que discutir com os vereadores qual é o perímetro que eles querem, porque na lei ainda é aquele perímetro horroroso, né? E quiçá, que o meio ambiente que nos representa aqui, que é a SAMA, não aceite. É um perímetro que não tem segurança jurídica. E que o prefeito vete. Claro. Então, olha bem que bananal que ficou. A sociedade quer um direito que acabou sendo adquirido, né, pelo consolidado, pelo que está existente, né? Então, se fizer como está... Mas ele entrou com uma área enorme. Exatamente. Absurda. Uma APA absurda. A área consolidada não dá 7%. Não, então, mas vai, o que vai o quê? Vai simplesmente acabar com o projeto. Porque em sã consciência o prefeito não vai aceitar esse... Eu acredito que não. Né, ele vai vetar. Porque a discussão é muito mais além. Né? E quando eu vim para cá, o que eu ia dizer para o povo? Né? Primeiro precisa se organizar e entender o que está acontecendo. A sociedade precisa estar olhando esse projeto, porque esse projeto pode ser o pontapé de outras coisas. Vai catapultar outros. Tipo aquilo lá atrás que aconteceu consolidado hoje. Então, o que eu digo, tira o projeto, pede para o executivo fazer uma REURB. Faz uma REURB lá. É uma discussão que pode ser feita. Agora, em nenhum momento, Guedes, isso eu já falei para eles, já estou falando para todo mundo que pergunta para mim, ninguém vai mexer naquela área verde. Porque eu vou para o Ministério Público como cidadão. Vai judicializar. O meio ambiente é bem comum. Não é deles. Eles não são donos daquilo lá. Então não adianta ter uma ideia e dizer assim,
eu vou e pronto, como muitos já estão falando lá na Câmara, vai passar, não vai passar. Do jeito que está, não vai passar. Como o Maurício Peixe disse que vai passar o Vale Verde, que está garantido, ele disse. É outra discussão que a gente precisa fazer. Claro. Né? Primeiro, quando veio a discussão do Vale Verde, você deve também ter ido para a Câmara e a gente foi lá, inclusive na audiência pública, tudo, a gente viu que havia muita obscuridade. E nesse projeto 5221 tem obscuridades. Tá? Quem é que vai ser desafetado? Tem que ter a relação dos desafetados. Relação, georreferenciamento. Georreferenciamento. Aonde eles estão? Linha por linha. É só naquele lá que aparece lá no vermelho, como aparece lá no mapa? Não. Não é, porque tem um outro trajeçado, como se diz, um perímetro muito maior que é essa discussão, que estão mexendo na nossa APA. Exatamente. Que aí é direito de cidadão, aí é direito de todos nós. Exatamente. Aí a sociedade tem que estar bem ciente do que está correndo. E ela vai ser prejudicada no futuro, se esse perímetro a Câmara de Vereadores aprovar. E eu quero aqui falar por todos os vereadores, 19 vereadores. Eu estarei lá, olhando no olho de cada um. Tá? Se eles fizerem isso, eles estão cometendo um crime. Estão cometendo um crime contra gerações futuras. Eles estão cometendo um crime contra eles mesmos. Porque os filhos deles, os netos deles vão ficar. E nós vamos perder só por um adensamento, toda essa área ali, ó, que nem você coloca ali agora, atrás de nós. Não pode. Era assim o primeiro projeto. A área em amarelo, que provavelmente, possivelmente eles vão fazer esse perímetro, né? É a área agrícola. Pois é. Vão tirar do agricultor uma área que é de agricultura. A gente sabe, você baixando a lente do Google Earth, você vê as culturas da banana lá embaixo, você vê a verdura plantada. Não tem obscuridade? Então agora, desafetando, o cara vai fazer uma marcenaria em cima daquele terreno ali, vai fazer qualquer coisa. Então assim, ó, os vereadores, tudo bem, os novos, a gente tem 1 ano de experiência e tal, só que quem se colocou à disposição para representar a sociedade tem que estar preparado, ou assessorado bem, né? Assessorado bem. Esse projeto, para mim, é o maior equívoco que já veio na Câmara, né? Entre outros que estão aparecendo lá. Né? Para você ter uma ideia, ontem a Comissão de Finanças aprovou a derrocada do imposto progressivo. Que isso? Que isso? Vai para o plenário. Nós vamos ver quem é vereador que vai acabar com o imposto progressivo, que é um direito do cidadão, né? Porque aquele terreno não é... Ele tem a função social. Tem. Né? E é constitucional que eles estão mexendo na Constituição. Né? Exatamente. Então a gente precisa estar de olho. Tá? Esse projeto 5221 vai ter que continuar o debate. Tá? Não vai dar para aprovar esse ano, porque se eles aprovar esse ano, aí não é mais obscuridade. Ainda, Reinaldo. Vai ter que ser. Ele vai para o conselho, né? Tem que ir para o conselho né? da cidade também, né? É uma outra discussão, né? Sabe que ano que vem vai ter eleição do Conselho da Cidade, né? Até para avisar o povo aí que se organize para participar do Conselho da Cidade. Porque o Conselho da Cidade é exatamente ali onde vem todo o espelho, o fórum do debate, todo o espelho da cidade. Né? E como que você vai conduzir a sua vida, né? De forma digna, desenvolvimento sustentável, vamos buscar qualidade de vida, econômico, social, mas tem que ter clareza e transparência. Eu estou bastante preocupado com a transparência, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Ainda não vejo essa novidade da Câmara, que tem sim um apelo novo dentro do processo de inovar, né? Mas que precisa transparecer. Porque, por exemplo, uma PL como essa, 5221, tinha que ter discutido muito mais com a sociedade e o projeto tinha que ter informações muito mais vitais. Nós temos alguns telespectadores que mandaram para nós algumas mensagens. O Edson Schultz autorizou o que ele escreveu na internet. Legal. Sobre a questão do projeto desse PL aí. Ele escreveu: invade, ocupa, depois damos um jeito.
Que falta não faz uma fiscalização decente e presente. Num país sério, essas casas já teriam sido demolidas, os ocupantes multados e tudo não passaria de um pequeno ruído. Com a fiscalização não está presente, os custos financeiros, políticos só aumentam. Seja da Prefeitura Municipal de Joinville, seja da sociedade civil, que clama só pela observação dos preceitos legais. Concluindo, onde está o Legislativo para fiscalizar os fiscalizadores? Onde está o Judiciário para lembrar a todos os preceitos legais? Então, isso foi o Edson Schultz, ok, Edson? Legal, hein? Mas Parabéns. vamos passar para mais um telespectador que mandou para nós uma mensagem por vídeo, é o Jordi Castan. Olha aí o que o Jordi falou para a Câmara de Vereadores. Qualquer ação no sentido de reduzir a área da APA, a área de preservação ambiental, ou de avançar sobre o perímetro rural, sobre a área rural, é uma iniciativa que tem que ser olhada, tem que ser vista com muita atenção. Tá? Acho importante que os vereadores sejam sensíveis ao desejo da população, e ficou claro na audiência pública que a maioria da população da região do Canela não quer o avanço sobre a área da APA, também não quer o avanço sobre a área rural. E concluindo, o Jairo Joaci Krieger, ele escreveu: lamentavelmente escolhemos representantes que não estão preocupados com a qualidade de vida e saúde da população, pois menos áreas verdes significam um aumento da temperatura da cidade e piora da qualidade do ar que respiramos. Então esses aí são os nossos telespectadores que fazem contato com o canal, né, com o programa. E o Lourenço, que esteve aqui há pouco conosco, também deixou uma mensagem lá. A principal justificativa para a desafetação da área, como foi citado, uma dúzia de famílias que não podem efetuar a ligação de energia elétrica em virtude da área não estar regularizada. É isso aí, né, Reinaldo? É bem isso, né? Infelizmente... um erro leva a outro erro. É. Né? E um erro que, por exemplo, isso não é só lá no Canela, né? Não, olha, você imagina os hoje é mangues. cidade. Então, eu acho que a partir do momento que alguém se candidata para nos representar e diz que quer representar com dignidade, com respeito, procura se representar com força, com legalidade. Com legalidade. Na busca da legalidade. Não protegendo o ilegal. Não protegendo ninguém. Dá direitos iguais a todos. Exatamente. Entendeu? Esta é a máxima que o gestor tem que fazer. Então, eu quero agradecer a todos aí, né? Desejar a todos um Feliz Natal. Isso aí. Né? E um ano novo a todos. E olha, de olho na Câmara e no Executivo, porque eles só nos representam. Eles estão. E assim nós concluímos mais um programa Ecologia em Ação, convidando-os para o próximo, ok? Boas festas de Natal, se a gente eventualmente não gerar mais um programa.